Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos vocês. Vou deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Se encontra no livro de João 14, versículo 13 e 14, que diz: E tudo quando pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O texto que eu li aqui, ele fala se a gente crer e colocar em nosso coração esse propósito de que Deus escuta quando a gente a Ele clama. É claro que em breve Ele nos responderá em seu tempo, mas por esta palavra que eu li, eu quero deixar aqui uma reflexão, um testemunho, para que você medite nisto. Diz esse testemunho, essa narração, história, que havia em uma sala de aula um jovem que mantinha a sua fé em Deus. Ele era um jovem cristão e por sua vez ele era zombado dentro deste colégio, nesta faculdade, por aqueles que não professavam a mesma fé que ele, e até mesmo o seu professor, que dizia ser ateu. E em um belo dia, na sala de aula, aonde a ele foi feita uma pergunta, ele se levantou e respondeu diante de todos os que ali estavam, em cima e dentro daquilo que ele havia lido, ele havia aprendido. Ele deu uma resposta falando sobre as Sagradas Escrituras. E então, logo ele foi zombado por todos que ali estavam, e principalmente pelo seu professor, que se dizia ateu. E como já estava acabando o tempo da aula, todos já teriam que ir embora, o professor deixou para que a conversa continuasse no outro dia, mas deixou claro diante de toda a sala que iria fazer uma prova com aquele jovem, e havia também avisado a ele para saber se verdadeiramente o Deus que ele falava era vivo, e de fato era um Deus que existia. E no outro dia todos os alunos foram à aula porque estavam curiosos para saber o que seria que o professor faria com aquele jovem cristão, e muitos ali já querendo zombar dele, sem antes mesmo saber o que aconteceria no final. E chegando na sala, onde todos já estavam reunidos e preparados, o professor mandou que aquele jovem se levantasse, e ele se colocou de pé, e o professor fez a seguinte pergunta: o seu Deus verdadeiramente existe? E aquele jovem, mais uma vez, sem ter dúvida do que ele estava ouvindo do professor, respondeu dizendo: não só existe, como ele vive e também reina para todo sempre. E aquele professor, já cheio de estratégia, de maldade no seu coração, foi até a gaveta que estava na mesa onde ele se assentava e tirou dela um ovo que ele havia trazido de casa para provar aquele jovem. E aquele professor, diante da classe, se colocou de pé e falou para aquele jovem cristão: então nós iremos fazer o seguinte, eu vou soltar esse ovo no chão, e se esse ovo que eu soltar cair no chão e quebrar, isso aqui vai provar que o seu Deus não existe e que de fato tudo que você fala é mentira. Mas se esse ovo cair no chão e rolar e não quebrar, a partir de hoje eu servirei ao mesmo Deus que você serve. E ao ouvir aquela palavra, toda a classe ficou espantada, e muitos daqueles que também não acreditavam em Cristo começaram a dar risada, já pensando que aquele jovem iria se dar mal por o professor prová-lo daquela forma, porque na lógica humana, qualquer ovo que cai sobre o chão, ele se espatifa, ele se quebra. Mas aquele jovem tinha tanta certeza que Deus existe, que a tentativa daquele professor de envergonhá-lo na frente de todos foi por água abaixo, porque para surpresa de todos que ali estavam, achando que aquele jovem iria desistir, não iria prosseguir adiante, com a certeza que Deus verdadeiramente existia, aquele jovem então disse ao professor: antes de você soltar o ovo, eu posso fazer uma oração? E o professor, já que se dizia ateu, não deu importância e disse: faça então. E aquele jovem fechou seus olhos e começou
a orar a Deus da seguinte forma, dizendo: Senhor, este professor, além de estar tentando me envergonhar, hoje ele está desafiando não a mim, mas ao Senhor, o Todo-Poderoso. E começou a dizer: Pai, quando ele soltar este ovo, eu tenho a certeza que a sua mão estará por baixo. Esse ovo vai bater no chão, vai rolar e não vai se quebrar. E toda a sala dando ouvido, todo mundo fez silêncio para que ouvisse a oração daquele jovem. Ele disse a seguinte palavra: quando esse ovo cair no chão e rolar, mata esse professor aqui hoje, na frente de todo mundo, para que todos que estão aqui saibam que o Senhor existe e que tem todo o poder. E ele diz amém e abriu seus olhos. E quando ele abriu seus olhos, todos estavam olhando para ele espantados. E ele olhou para o professor e disse para o professor: solta o ovo. Aquele professor, ele começou a gaguejar, começou a suar frio. E toda a sala já dizendo para que ele soltasse o ovo. E ele gaguejando disse: a nossa conversa não tinha esse negócio de morrer. E aquele jovem disse: você não se diz ateu? Não acredita que Deus existe? Então não tem importância se você está pensando no que eu pedi em oração a Deus. Solta o ovo e você vai saber se Deus existe ou não. Aquele professor ficou tão espantado com a oração, com a ousadia que aquele jovem teve, porque na lógica humana qualquer outra pessoa fugiria deste assunto, deixaria para lá. Mas aquele jovem, com toda a certeza que Deus verdadeiramente existia, fez aquele professor passar a maior vergonha dentro da sala de aula. E ele, sem saber aonde colocar a cara, ele disse: vamos acabar com essa brincadeira, porque as horas já estão passando. E ele guarda o ovo dentro da gaveta, com medo de soltar. Dizia ele ser ateu, mas quando o jovem disse que era para Deus matar quando o ovo caísse e não quebrasse, ele ficou com medo e guardou o ovo. E todos os dias que aqueles alunos viam aquele professor, eles falavam para ele: cadê o ovo, professor? Mas todas as vezes que eles iam aquele jovem que outrora eles zombavam, eles diziam: Deus é na tua vida. Então saiba de uma coisa: ainda que muitos tentam zombar, tentam fazer com que você perca a fé que você tenha, acredite que Deus é contigo, porque Deus não deixará nunca os teus filhos serem envergonhados. Ao contrário, Deus te fará triunfar em lugares, em ambientes que você possa até achar improvável que Ele possa habitar naquele lugar. Guarde essa palavra no seu coração, pois a Bíblia já nos diz que muitas são as aflições do justo, porém Deus o livra de todas. E creia nesta palavra que eu li para vocês. Se vocês tiverem fé e crer e pedirem a Deus com fé, assim será feito segundo a vontade de Deus. Não permita que ninguém zombe da tua fé, ainda que ninguém acredite naquilo que você tem como princípio estabelecido na sua vida. Creia sozinho, vá sozinho, faça sozinho, porque Deus é contigo. Guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.